Conversar com a doutora Larissa Carvalho, né? Alopecia é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. E doutora, a gente recebeu aqui uma série de questões, na verdade as pessoas compartilhando muito experiências, né? Tô sofrendo muito com a queda de cabelo desde dezembro, por exemplo, uma telespectadora diz, tá caindo tanto que ela não quer nem pentear mais os cabelos, né? Outras várias pessoas dizendo, meu cabelo tá sempre caindo, ou começou a cair. Qual é o sinal de alerta para essa queda de cabelo com relação à alopécia, né? Uma queda repentina que dura muito tempo. Como é que a pessoa pode saber que é o sinal de alerta para buscar ajuda nesse sentido, assim? Não é uma queda de cabelo comum, né? Como é que isso pode estar relacionado à alopécia? Bem importante essa pergunta, Bruna, porque nossos cabelos caem todos os dias e devem cair porque há uma renovação do ciclo folicular, né? Só que existe uma média que aí é bem variado de acordo com cada paciente e cada quantidade de fios. Digamos que aí entre 100 e 120 fios, mas que não precisa contabilizar. O que é importante é quando há uma variação disso que nós estamos habituados. Ou seja, de repente eu lavo o cabelo e aquilo que eu estava habituado a ver cair no ralo, no chão, no travesseiro, até em outras ocasiões, sem ser no banho, me chama a atenção. Eu pinteio e aquilo que já me incomoda no braço. Então é um sinal de alerta. E isso começa a persistir. Ou seja, não foi momentâneo, pontual, foi um dia após o outro e eu não estava acostumada a isso. É importante procurar um dermatologista. Em geral, esses quadros dizem respeito sim a alopecias, mas em particular um eflúvio telógeno. Normalmente, quando a gente faz uma timeline, faz uma retrospectiva de uns 3 meses atrás, por exemplo, nós chamamos de gatilho, algo acionou ali como um gatilho mesmo. Por exemplo, uma Covid, uma situação emocional, às vezes muito comum atualmente uma cirurgia pós-bariátrica, né? Cirurgias bariátricas, perdas de peso importantes. Por quê? O que é que acontece? Naquele momento, o organismo, é tão maravilhoso isso, porque o folículo piloso é um mini órgão dentro do organismo, dentro do nosso corpo. E ali o organismo diz para ele, olha, houve alguma coisa e eu preciso de reservas. Então, fecha as portas, porque essa fábrica de cabelo está gastando muita energia. Então, no que fecha as portas, há um ciclo desses fios migrarem para uma fase de repouso que economiza energia. Então, depois de uns 3 meses em média, esse cabelo vai cair. Então, às vezes, o que passa hoje com o meu cabelo diz respeito ao que eu já enfrentei lá atrás. Sim. Então, eu quero desmistificar algo aqui também, que às vezes o paciente já chega, mas eu já tomei esse suplemento A, B, C, nutracêutico, vitaminas. Gente, o excesso de vitaminas também pode levar à queda de cabelo. Então, é fundamental vir um profissional, um dermatologista, tricologista, para que a gente possa orientar. Não, olha, essa queda diz respeito, muito provavelmente, àquele fato lá atrás. Eu vou lhe dar um suporte, vamos investigar aquilo que você tem deficiência de ferro, de zinco ou quaisquer outras situações de deficiência, nós vamos suplementar. Mas aguarda que daqui a um tempinho, muito provavelmente uns 3 meses, aí você volta a um novo ciclo capilar. Então isso é muito importante. Então, não só desmistificar, quanto informar. Então não é toda queda que é uma alopecia, que é um eflúvio, mas é aquele montante a mais, né? Aquilo que não estamos acostumados. Às vezes não é aquilo que eu vejo. Outro ponto importante, às vezes o paciente, doutora, como meu cabelo está caindo? Eu digo, está caindo ou está sumindo? Porque às vezes o paciente e eu e você, às vezes nós falamos algo que, por exemplo, está me incomodando, uma falha. Uma falha não é uma queda visível. Às vezes falha porque afinou, como por exemplo essa foto aí, que diz respeito a uma calvície. Então nem sempre o paciente com calvície, quer seja homem ou mulher, então vai ter, por exemplo, uma perda visível. Em algum momento pode ser que sim, mas nem sempre, de chamar a atenção. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, o fio vai afinando e de repente eu olho para mim e digo, meu Deus, está falhando aqui, eu estou ficando calva, mas eu não vi nada no chão. Então é fundamental, a partir do momento em que surgiu um sinal amarelo aí, algo está estranho. Eu estou notando uma falha, foi uma placa na barba, no couro cabeludo. Não, os fios que estavam caindo agora está muito mais, isso não está normal. Opa, procure especialista aí, é o momento de você ter o seu diagnóstico aí bem assertivo e o tratamento também correto. Exatamente, não vai deixando a situação ficar ainda mais grave, né? Sem você ter um diagnóstico, não saber como tratar corretamente, importante demais buscar um especialista, tá? A Mazé de Campina Grande, doutora, disse o seguinte, ela pergunta, a menopausa pode desencadear alopécia? Ela tem 52 anos, está na menopausa e já notou uma grande queda de cabelo. Tem relação
aí, doutora? Muito interessante. Existem alguns momentos, assim, bem de impacto hormonal, especialmente para a mulher. Por exemplo, a puberdade, e aí diz respeito ao homem e à mulher, porque são liberados mais hormônios chamando androgênios. Então, esses hormônios levam ao afinamento do fio para quem tem uma genética, então pode desenvolver calvície. Num outro ponto da mulher, por exemplo, é o pós-parto, né? Que aí há, de fato, toda uma situação hormonal bem pontual, bem específica. E aí vem a menopausa, que na verdade existe um status hormonal aí que pode sim gerar um afinamento do fio ou até queda. Mas em geral, Bruna, essas quedas e essas situações de cabelo são multifatoriais. Então, por exemplo, existe sim a menopausa como fator importante, mas às vezes você passou por uma situação de estresse emocional. Às vezes uma coisa importante também, o espaçamento das lavagens. Às vezes chega paciente e diz, doutora, eu lavo uma vez por semana meu cabelo. Eu falei, uma vez por semana é muito pouco. Então, às vezes, até mesmo esse mito, porque se eu lavar mais, eu acho que vai cair mais. Não, na verdade, a gente realmente tem uma orientação, mas em geral, essa lavagem, até diariamente, para quem pratica muita atividade física, né, jovens, até dias alternados, mas não espaçar demais, não caia mais. Então, resumindo, o contexto hormonal sim pode implicar em causa de alopecia, especialmente a senil. Existe uma mais rara que chama alopecia frontal fibrosante, é muito comum em mulheres pós-menopausa, é quando a testa começa a ter uma aparência de ficar maior. Na verdade, é um recuo da linha de implantação. Então, isso nem é alopecia areata, nem é alopecia androgenética, a calvície, já é uma outra condição. Recentemente, assim, é lançada nos artigos científicos, é algo de 94, é de pouco tempo para cá, mas que é fundamental porque é progressiva e é irreversível. Ou seja, então, por aqui, só por esse bate-papo, tem muitas causas de alopecia, é fundamental a procura por um especialista. Perfeito, doutora Luciana, obrigada pela participação, viu? Volte mais vezes ao Mulher Demais. Tivemos uma aula aqui hoje, né? E é um assunto muito abrangente, certamente tem mais dúvidas aqui no Mulher Demais, mas a gente já deixa o convite para que você possa participar outras vezes, viu? Obrigada, Bruna. Queria só terminar com uma frase que estava refletindo por esses dias. Se os nossos olhos enxergassem almas ao invés de corpos, ó, como seriam diferentes os nossos ideais de beleza. Fica para você refletir. Perfeita, maravilhosa, muito bom para começar a semana. Obrigada, viu? Bruna. Boa semana para você.